aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo de frações. Na aula passada, a gente aprendeu sobre a soma de frações, a gente entendeu como somar, como subtrair frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes. E hoje, gente, aqui nessa aula que vocês vão gostar muito, a gente vai aprender a multiplicar e dividir frações. Então, por isso, já deixa o like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula. Então, vamos lá. Multiplicação e divisões de frações. Começando com a nossa multiplicações de frações. Como que faz? Como que a gente faz uma multiplicação entre duas frações? Basicamente o seguinte, na multiplicação de frações, multiplica-se um numerador por outro e um denominador por outro. Nossa, Eduardo, é só isso? Tem certeza? Você tá de sacanagem? Não tô, não. Negativo. É justamente apenas isso. Você simplesmente multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. Não tem erro, é só isso. Então vamos fazer um exemplo para ver se realmente é isso, Eduardo. Então vamos lá. Aqui eu tenho o primeiro exemplo. Eu tenho 2 sobre 3 vezes 5 sobre 7. O que eu vou fazer? Como que a gente resolve isso? Ora, multiplica primeiro os numeradores e depois os denominadores. Vamos fazer aqui um traço. Então, numerador por numerador, 2 vezes 5 e 3 vezes 7. Vamos lá, gente. Quanto que é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é 10. Então, 10. Quanto que é 3 vezes 7? Vamos lá. 3 vezes 7, 21. Beleza, só isso. Só isso, Eduardo? Somente isso, nada mais. Na multiplicação de frações, você multiplica os numeradores, 2 vezes 5, e depois multiplica os denominadores, 3 vezes 7. Nada mais que isso. Daí, depois, se for possível, você pode simplificar, você pode dividir algo a mais e assim por diante. Mas a multiplicação de frações é apenas isso. Multiplicar numeradores e multiplicar denominadores. Como eu sei que os meus alunos são porreta, eu sei que eles já estão pensando, mas e se eu tiver uma fração, uma multiplicação de frações, onde eu tenha mais que dois termos, mais que duas frações? Como é que a gente faz, professor Eduardo? Como que a gente vai resolver isso? Gente, é simples, não tem erro. Vai ser a mesma coisa. Multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. Então vamos lá. Nesse caso, numeradores 3, 2 e 5, denominadores 7, 3 e 4. Então 3 vezes 2 vezes 5, 7 vezes 3 vezes 4. Quanto que é 3 vezes 2 vezes 5? 3 vezes 2 vezes 5. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 4, 84. Então, 84. Então, 3 sétimos vezes 2 terços vezes 5 quartos é 30 sobre 84. Só que nesse caso, gente, para quem já está esperto aí, já consegue observar uma coisa. O que você está conseguindo observar? Vai, conta para mim. O que você está observando? Nesse caso, a gente pode simplificar. Esse cara é divisível por 2 e esse cara é divisível por 2. Consequentemente, o que acontece? 30 dividido por 2 é 15. 84 dividido por 2 é 42. E agora, Eduardo, dá para fazer mais alguma simplificação? Dá. Esse cara divide por 3 e esse cara divide por 3. Beleza, então esse cara divide por 3 e esse cara divide por 3. O que eu posso fazer? 15 dividido por 3 é 5, 42 dividido por 3 é 14. Então esse é o nosso resultado final. Só que assim, tem gente que está mais esperto ainda. Se eu observasse, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter cortado 3 com 3 aqui. Posso fazer isso sem problema nenhum. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Então eu corto esse 2 com esse 4 e aqui ficaria 2. 7 vezes 2, 14. Sobraria só o 5. 5 sobre 14. Então você pode tanto fazer a simplificação direto aqui, como você pode fazer a simplificação aqui. Só que eu recomendo fazer aqui porque você poupa tempo, você economiza tempo. E lembra que lá no Enem, lá nos vestibulares, você vai ter pouco tempo. Destacando isso, você pode economizar tempo aqui. E eu sei que os meus alunos, que são muito espertos, já estão pensando em mais uma coisa. Eduardo, e se eu tiver, por acaso, uma fração vezes um número inteiro? O que vai acontecer? Gente, vai acontecer algo 100% simples. Quando eu tiver, por exemplo, 3 sétimos vezes 5, o que isso é igual? Isso é igual a 3 sobre 7 vezes 5 sobre 1. É a mesma coisa. Então, o que eu faço? Eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores.
eu vou ter 3 vezes 5, 7 vezes 1. 3 vezes 5 é quanto? 3 vezes 5 é 15. 7 vezes 1, 7. Então é isso, justamente isso. Então, quando eu tiver uma fração vezes um número inteiro, não tem erro, não precisa ter medo. Você simplesmente multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, essa é a multiplicação de fração. Não precisa ter medo, é 100% tranquilo. Vamos agora para a divisão de frações. Eu sei que já bateu o medo, já bateu o desespero. Vocês olharam e não viram nenhuma forma de resolver. E agora? Na divisão de frações, gente, o que vai acontecer? Na divisão a gente não tem uma regra fundamental. Você tem basicamente aí duas formas principais de estar solucionando. Eu vou mostrar essas duas formas para vocês e vocês vão optar por aquela que vocês acham mais interessante, que vocês acreditam ter mais facilidade. Mas eu já vou adiantando para vocês, é bem tranquilo. Só precisa ter paciência, porque é um pouquinho mais chatinho que a multiplicação. Mas mesmo assim, vocês conseguem tranquilamente. Se eu tiver uma divisão de frações, por exemplo, eu tenho a divisão 7 dividido por 3, dividido por 4 sobre 5. O que eu vou fazer? Como que eu vou dividir isso? Gente, é bem tranquilo, tá? É bem tranquilinho. Como é que você pode fazer isso? Quando eu tenho uma divisão de fração, eu posso representar elas dessa forma, com uma fração aqui em cima e outra fração aqui embaixo. Daí eu faço o seguinte, a gente chama de multiplicação dos meios e multiplicação dos extremos. Então eu multiplico aquilo que está no meio e eu multiplico aquilo que está no extremo, tá? Eu vou multiplicar tanto o meio quanto o extremo. E o que vai acontecer? Como que vai ficar? Vai ficar assim. Eu estou multiplicando o meio, então esse cara que está em cima, ele fica em cima. E ele multiplica quem? Ele multiplica esse cara que está aqui embaixo. Então 7 multiplica o 5. Então 7 vezes 5. Esse cara que está aqui embaixo, ele vai permanecer embaixo. Então 3 vezes 4. Então é basicamente isso, gente. Esse cara que está em cima mantém em cima, esse cara que está embaixo mantém embaixo. E você multiplica daí pelo equivalente dele. Então é a multiplicação dos meios pelos extremos. Então eu vou ter aqui 7 vezes 5. 7 vezes 5 a gente sabe que é 35. 3 vezes 4 é 12. Então essa é o resultado da divisão de 7 terços por 4 quintos. Então, mais uma vez, é a multiplicação dos meios pelos extremos. No caso, quem está em cima aqui mantém em cima, quem está embaixo aqui mantém embaixo. Se vocês observar também, seria eu pegar esse cara e multiplicar pelo inverso do de baixo. Também é uma forma que muita gente utiliza. Pegar esse cara, ó, por exemplo, pegar os 7 terços, repete o primeiro, repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, 5 sobre 4, que dá justamente o que a gente tem aqui. Então também é uma forma de você fazer. Pode fazer a multiplicação dos meios pelos extremos ou pegar a fração de cima e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Daí vocês devem estar se perguntando, tá, você falou duas formas, mas você falou que tinha mais formas de solucionar. Quais que seriam as outras formas de solucionar? É simples, basicamente o seguinte, quando eu tenho esse caso aqui de 7 terços dividido por 4 quintos, que é exatamente o que acabou de fazer, eu posso fazer isso daqui. Esse cara multiplica com esse e esse cara multiplica com esse. Então eu teria basicamente 7 vezes 5 dividido por 3 vezes o 4. Então 7 vezes 5 dividido por 3 vezes o 4 a gente já sabe que é 35 sobre 12, tá? Então se eu tiver uma divisão, eu posso fazer justamente isso. 7 vezes esse 5, 3 vezes o 4. Quando eu tenho divisão, notem o símbolo aqui, ó, divisão, não é multiplicação. Então vamos lá. O método que eu mais gosto de utilizar, gente, é esse daqui. Então sempre que vocês me verem que está fazendo uma divisão de frações, existe esse método, dá para usar esse método. Existe esse método, dá para usar esse método. Só que o método que eu mais vou utilizar é esse. Por quê? Porque ele é mais fácil para quando a gente tem divisão de mais frações. Para uma fração já ele é excelente, ele é ótimo. Mas para mais frações ele é muito bom. Então por isso eu sempre vou estar utilizando esse método, tá? Então se vocês continuarem acompanhando as minhas aulas, vocês sempre vão estar vendo esse método. Então justamente nesse exemplo que a gente tem aqui, 7 sobre 3 dividido por 4 quintos dividido por 3 sobre 2, o que eu vou estar fazendo? Eu sempre vou estar utilizando aí esse método de inverter. Então, quando eu tenho aqui uma divisão de 3 frações, seria a mesma coisa que eu fazer 7 dividido por 3
dividido por 4 sobre 5, dividido por 3 sobre 2, tá? Seria basicamente a mesma coisa que eu estou fazendo isso. Só que assim, eu não vou fazer dessa forma. Como que eu faço? Esse primeiro termo, eu sempre posso repetir ele, tá? Ele nunca vai ser invertido. O primeiro termo, ele nunca é invertido, porque ele é o cara que está aqui em cima. Então, eu repito ele, 7 sobre 3. Os demais que estão embaixo da divisão, o que eu faço? Eu inverto. Então, eu vou inverter e multiplicar, como a gente acabou de aprender. Eu inverto e multiplico. A divisão é igual a multiplicar pelo inverso. Então, eu vou pegar e multiplicar. Qual que é o inverso de 4 sobre 5? É 5 sobre 4. Qual que é o inverso de 3 sobre 2? É 2 sobre 3. Então, vezes 2 sobre 3. Mas, Eduardo, isso sempre vai funcionar? Sim. Quando a gente tem divisão de fração, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso das demais. Então, no final, o que eu vou ter? Perdão, gente, aqui eu acabei escrevendo errado. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui a divisão do 7. Em cima, eu vou ter a multiplicação do 7 vezes 5 vezes o 2. E embaixo, eu vou ter 3 vezes 4 vezes 3. Basicamente isso. Então, eu multiplico e depois eu divido. Eu vou ter 7 vezes 5 vezes 2, 3 vezes 4 vezes 3. Só que se eu observar, eu tenho 2 aqui e eu tenho 4. Então, corta, corta. Embaixo eu vou ter só o 2. 7 vezes 5 eu sei que é 35. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3 é 18. Então, 35 sobre 18. Então, sempre que eu tiver uma divisão de várias frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso das demais, ficando exatamente aqui. Então é isso, gente. Tenho certeza absoluta que vocês conseguiram aprender, mas se não ficou claro, pode deixar nos comentários que eu vou estar ajudando vocês sem problema algum. Então vamos resolver agora uns exercíciozinhos para finalizar essa aula e assim conseguir entender de fato tudo que foi abordado. Se um pacote de macarrão tem 2/3 de quilogramas de macarrão, quantos quilogramas tem 12 pacotes? Então o que a gente sabe? A gente sabe que um pacote de macarrão tem 2/3 de quilogramas de macarrão. Quanto que vai ter 12 pacotes? Ó, se esse aqui é um pacote e eu quero saber 12, o que eu faço? Eu simplesmente multiplico por 12. E o que acontece agora? O que a gente faz agora? Lembra que é 12 sobre 1. Vai ser igual 2 vezes 12 dividido por 3 vezes 1. Vamos lá, gurizada. Tenho certeza que vocês estão conseguindo entender. Quanto que é 2 vezes 12, gente? Vai lá, fala para mim. 2 vezes 12, 24. Dividido por 3 vezes 1, 3 vezes 1 é 3. 24 dividido por 3, quanto que é? 24 dividido por 3 é 8. Então, 8 quilogramas. Então, 8 pacotes de macarrão vão ter 8 quilogramas. Segundo exercício para estar finalizando essa aula. Em uma entrevista de emprego com 120 candidatos, onde 7/10 foram rejeitados, quantos foram aceitos? Ora bolas, o que eu sei? Eu sei que tem 120 candidatos e desses 120 candidatos, 7/10 não foram aceitos, foram rejeitados. Então eu sei que os que sobraram são os que foram aceitos. Então se eu sei que 7/10 não foram aceitos, eu posso calcular quantos não foram aceitos, subtrair para conseguir definir quantos que foram aceitos. Então eu vou multiplicar e descobrir quantos não foram aceitos. Então eu vou fazer aqui 120, 7 sobre 10. Eu sei que aqui é 1, então eu vou ter 120 vezes 7 dividido por 1 vezes 10, então 10. 120 vezes 7 é 840. 10 vezes 1 é 10, corta 0 com 0, então 84 candidatos. Então 84 candidatos não foram aceitos. Para eu saber quantos foram aceitos, 120 menos 84. 120 menos 84, eu sei que vai ter 20 mais 16. 20 mais 16, 36. Por que 20 mais 16? Ó, de 100 a 120 tem 20, certo? 100 a 120 tem 20. Então, eu vou ter 100 menos 84. Quanto que é 100 menos 84? 100 menos 84 é 16, porque falta 6 do 84 para o 90 e 90 para 100 falta 10, então 16. Mais os 20 de 100 a 120, 36. Então essa é uma forma de resolver essas contas mais fáceis. Não tem que pegar aqui 0 menos 4, subtrai. Não, o que eu fiz? Eu primeiro fiz 100 a 120 é 20, 100 menos 84, 16, 36. Só que, gente, teria outra forma de solucionar isso. Se eu sei que 7/10 não foram aceitos, foram rejeitados, eu sei que 3/10 são aqueles que sobraram. Porque quanto que é um inteiro? É 10 sobre 10. 3 sobre 10 mais 7 sobre 10 é 10 sobre 10.
Então, se eu sei que 3 sobre 10 foram aprovados, é só eu multiplicar por 120. Eu vou ter 120 vezes 3 sobre 10. 120 vezes 3 é igual a 360 sobre 10. Corta 0 com 0, igual a 36, tá? Então tem essas duas formas de resolver. Eu tentaria resolver dessa forma no vestibular, porque é a forma mais rápida. Você não precisaria fazer essa conta aqui. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula sobre multiplicação e divisão de frações. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder para você. Não precisa ter vergonha. O meu trabalho é isso e eu espero que vocês consigam aprender o máximo. Então, se não entenderam, pode deixar nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Gente, também não se esqueça, se você quer ver algum conteúdo, se você quer ver algum exercício, deixa aqui embaixo nos comentários também a sua sugestão, que eu vou estar respondendo para vocês o mais rápido possível. Vou estar trazendo essa aula. Então é isso. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma aula, nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Isso é muito importante para vocês e também muito importante para mim. E deixa aquele like, porque o like ajuda o canal a aparecer para mais pessoas e assim o canal cresce cada vez mais e vocês me ajudam nesse trabalho. Então é isso, gente. Também siga a página lá no Instagram, o @ensino de potência. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.